Estudo de O Livro dos Espíritos Prolegômenos, Parte 1. Introdução doutrinária. O Prolegômenos de O Livro dos Espíritos é a porta de entrada da doutrina espírita. Nele a obra se apresenta não como opinião isolada de um autor, nem como produção de imaginação religiosa, mas como resultado de um intercâmbio metódico entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Seu papel é fixar desde o começo 3 pontos: a origem dos ensinos, o método de verificação e a finalidade moral da revelação. Por isso, este trecho tem valor formativo decisivo. Ele desloca o leitor do campo do maravilhoso para o da observação racional, afirma que as comunicações espirituais pertencem à ordem natural, e situa toda a doutrina dentro de um desígnio providencial de instrução e regeneração da humanidade. O prefácio já contém em semente a pedagogia inteira do Espiritismo: estudar, discernir, depurar e transformar-se. Nível literal. O texto começa pela constatação de fenômenos que a ciência comum não explicava, mas que revelavam inteligência. A partir daí, aplica-se uma regra simples: se o efeito é inteligente, a causa também o deve ser. Os fatos mostraram que essa causa podia comunicar-se com os homens por sinais materiais, e, interrogada, identificou-se como sendo os espíritos, isto é, as almas dos que já viveram na Terra, e se despojaram do corpo físico. Em seguida, o Prolegômenos afirma que tal comunicação não é sobrenatural. Ela pertence à natureza das coisas e deixou vestígios em todos os povos e épocas, embora em determinado momento histórico se tenha tornado mais ampla, mais explícita e mais educativa. Essa ampliação não tem fim de espetáculo. Os espíritos declaram agir como ministros de Deus, com a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O livro se apresenta então como o repositório desses ensinos. Seu conteúdo essencial pertence aos espíritos superiores. Ao codificador coube ordenar, distribuir, anotar e redigir metodicamente. Também se estabelece um critério de autoridade. Não vale o nome célebre em si, mas a pureza moral, a sabedoria e a coerência do ensino. Assim, o prefácio define a origem espiritual da obra, o trabalho humano de organização e o critério ético para o discernimento. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o do invólucro corporal. Quando o texto fala dos espíritos como seres que se despojaram do corpo, o corpo aparece como veste e não como essência. A imagem desloca a identidade do homem. Não somos fundamentalmente a forma visível, mas a consciência que a utiliza por um tempo. O invólucro serve, protege, limita e educa, mas não define o ser. Simbolicamente, isso rompe o encantamento com a aparência e convida a uma antropologia espiritual. A vida verdadeira não começa depois da morte. Ela já está em curso agora, apenas velada pela experiência material. Ao mesmo tempo, esse símbolo ensina que a morte não é colapso do sentido, mas passagem de estado. O que se despoja não desaparece. Continua, pensa, ama, aprende e pode colaborar. O homem assim deixa de ser percebido como criatura fechada em seu corpo e passa a ser lido como espírito em travessia. O segundo símbolo central é o da nova era. Não se trata apenas de uma mudança cronológica, mas de um amanhecer de consciência. A revelação espírita surge como claridade que reorganiza o olhar humano sobre Deus, a alma, a morte, a responsabilidade e o progresso. Esta nova era não cai do céu como privilégio mágico, ela se constrói sobre fundamentos como um edifício moral e racional. Por isso, o livro é visto como repositório e alicerce, recebe a luz para distribuí-la, guarda o ensino para que ele se converta em estudo, e oferece base para que a humanidade erga uma civilização mais fraterna.
A nova era simboliza então uma passagem dupla, da obscuridade para a compreensão e da curiosidade para a tarefa. Não basta receber a notícia de que a vida continua, é preciso viver à altura dessa notícia. Nível espiritual, movimento da alma. Espiritualmente, o prolegômenos provoca um deslocamento interior profundo. A alma sai da postura infantil diante do invisível, ora fascinada pelo milagre, ora assustada pelo desconhecido, ora endurecida numa negação automática. O texto não alimenta nem o espanto ingênuo nem a recusa orgulhosa. Ele pede maturidade. Primeiro, reconhecer que a realidade é maior do que o repertório estreito dos sentidos. Depois, aceitar que a inteligência do universo não se exprime só na matéria, mas também na continuidade da vida espiritual. Esse movimento não destrói a razão, purifica-a. A alma é chamada então à humildade intelectual. Não é um homem sozinho que se coloca como dono da verdade. A revelação aparece como colaboração entre plano espiritual e esforço humano de ordenação. Isso desarma uma velha tendência interior, querer um sistema fechado, uma segurança pronta, uma autoridade que dispense exame. O prolegômenos ensina o contrário. A verdade pede universalidade e coerência, elevação moral e trabalho de discernimento. Crer aqui não é abdicar da lucidez, é deixar a lucidez tornar-se reverente. Outro movimento decisivo é a passagem da curiosidade para a responsabilidade. Os espíritos não se manifestam para entreter, assombrar ou criar dependência psíquica. Sua missão é instruir e esclarecer. Isso significa que toda abertura ao espiritual traz um chamado ético. Saber mais sobre a alma, a sobrevivência e a lei divina deveria produzir mais seriedade diante do pensamento, da palavra e do ato. A revelação não vem para inflar vaidades religiosas, mas para converter consciência em compromisso. Nesse ponto, a expressão nova era ganha sentido interior. Ela não começa fora. Começa quando o espírito encarnado troca o sensacional pelo essencial, a crença automática pela fé raciocinada, o medo do invisível pela confiança na ordem divina. A regeneração da humanidade só se torna real quando se converte em regeneração do olhar, da intenção e do critério. A alma amadurece quando entende que está inserida num universo habitado, pedagógico e moral, e que sua liberdade cresce à medida que cresce sua fidelidade ao bem. O prolegômenos, assim, não apenas informa sobre o mundo espiritual, ele reposiciona o centro da vida interior. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida concreta, este texto pede uma nova maneira de ler os acontecimentos. Em vez de viver entre o acaso absoluto e a fantasia mística, a pessoa passa a buscar sentido com serenidade. Nem toda ocorrência é mensagem extraordinária, mas também nem tudo se reduz à matéria cega. Intuições, inspirações para o bem, sonhos marcantes, encontros providenciais e advertências da consciência deixam de ser tratados com leviandade. A pergunta justa não é como transformar tudo em fenômeno, mas que inteligência moral esta situação exige de mim. O foco sai do extraordinário externo e vai para a resposta íntima. O texto também oferece um método prático de discernimento. Num tempo de excesso de vozes, mensagens, médiuns, opiniões e promessas espirituais, o critério não deve ser o brilho do nome nem o fascínio da forma. Deve ser a pureza do conteúdo, sua coerência lógica, sua consonância com a caridade e sua capacidade de gerar lucidez humilde. Aplicado ao cotidiano, isso vale para tudo: uma orientação recebida, um conselho ouvido, uma leitura doutrinária, uma emoção intensa, uma ideia que parece luminosa.
O teste espiritual é simples e exigente, isso me torna mais verdadeiro, mais fraterno e mais responsável, ou alimenta orgulho, fuga e dependência. Há ainda uma lição de postura no papel do codificador. O conteúdo vem do alto, mas exige trabalho humano de ordem, método e linguagem. Isso ensina que inspiração não dispensa disciplina. Na experiência pessoal, não basta sentir, é preciso estudar. Não basta ter boa intenção, é preciso organizar a vida interior. Não basta admirar a revelação, é preciso traduzi-la em hábitos, critérios e serviço. O amadurecimento consciencial acontece quando a pessoa se torna cooperadora, recebe, examina, assimila e encarna o que compreendeu. Por fim, a aplicação mais concreta do prolegômenos é esta: viver sem cisão entre doutrina e conduta. Se a manifestação espiritual visa a regeneração, então cada estudo autêntico precisa tocar orgulho, vaidade, impaciência, dogmatismo e desejo de superioridade. A nova era não se mede por discursos, mas pelo modo como alguém escuta, julga, perdoa, serve e se reforma. O intercâmbio entre os mundos só cumpre sua finalidade quando gera mais consciência moral no mundo de cada dia. É aí que o texto deixa de ser prefácio histórico e se torna programa de existência. Perguntas de reflexão. Eu busco compreender ou apenas reagir diante do que não explico? Meu critério espiritual nasce da verdade do conteúdo ou do peso do nome? Tenho tratado o invisível com medo, fascínio ou responsabilidade? O estudo em mim produz reforma íntima ou apenas informação? Que parte da nova era já começou no meu modo de viver? Eixos de transformação interior. Da fé passiva à fé raciocinada. O texto ilumina que o acesso ao espiritual não pede credulidade, mas observação, lógica e humildade. A atitude interior convidada é estudar sem rigidez e crer sem servilismo. A armadilha desmascarada é aceitar ou negar tudo sem exame. Do fenômeno ao sentido moral, o prolegômenos mostra que a manifestação espiritual tem finalidade pedagógica e regeneradora. A atitude pedida é trocar curiosidade por responsabilidade, buscando a lição e não o espetáculo. A armadilha é consumir o espiritual como emoção rara, sem conversão prática. Do personalismo ao critério da pureza. O texto ilumina que a autoridade real está na elevação do ensino e não na fama do mensageiro. A atitude interior é discernir pela coerência, pela caridade e pela lucidez moral. A armadilha é submeter-se ao prestígio, ao nome e ao encanto da forma.